pela presença de Obrigado pela presença de todos. Basicamente, eu sou o Security Engineer responsável aqui, basicamente, pelo setor financeiro em São Paulo, de grandes empresas. O Lisandro, apresentando ele, ele é o engenheiro responsável pela região sul aqui do Brasil, tá? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho aí do que é o XDR, do que é o XPR do Checkpoint, a questão de prevenção e inteligência na resposta a incidentes de segurança, né? A automação disso tudo aí, tá? Então, dúvidas, façam no chat, a gente responde logo em seguida, ou podem mandar para o WhatsApp ou para os nossos e-mails aí, que estão na tela, tá? Então, basicamente, nossa agenda de hoje é falar das tecnologias relacionadas à resposta a incidentes. Então, a gente vai falar aí um pouquinho dessa sopa de letrinhas que tem hoje no dia a dia, né? Como é que está o cenário atual, o cenário global aí referente a ameaças, os desafios que enfrentamos, né? Falar do Checkpoint XPR e também fazer uma pequena demo demonstrando ali como é que é a tela da nossa solução, tá? Então, essa é a nossa agenda de hoje. A ideia é ser um bate-papo bem rápido, porque todos aí eu acredito que tem bastante coisa para fazer também, tá? Então, vocês conseguem ver aí minha tela. Basicamente, a gente, quando fala de prevenção a incidentes, a gente tem várias soluções. Então, a gente está falando ali de CIEM, XDR, NDR, EDR, que é ADR, MPR, várias coisas. Recentemente apareceu o Cloud Detection Response também. Então, são várias ferramentas, várias soluções aí que vêm aparecendo para ajudar os times de segurança, mas no final começaram a criar um grande problema que é a descentralização dessa informação. Então você não consegue ter a visibilidade do todo para poder fazer aquela resposta a incidente de maneira efetiva ou de uma maneira que evite aqueles falsos positivos que a gente está acostumado a, a possuir, né? Então, basicamente, aí, quando a gente fala de tecnologias, a gente tem algumas, né? Então, basicamente, estou falando aqui de EDR, que eu acho que é o mais comum de vocês, eu vou dar um aprofundado em alguns casos, né? O NDR, Cloud Detection Response, que eu falei que surgiu algo recente, né? A gente fala também de análise de comportamento de usuário, então, logins que estão fora de uma região, de um país, um exemplo, né? A gente fala das operações de NOC e SOC ali, que estão muito próximos hoje, a gente fala desse gap de qualificação ali dos funcionários para poder criar um SOC realmente. Então, a gente tem algumas tecnologias e serviços que vieram sendo criadas ao longo dos anos, aí nós, como segurança, criamos, né? E chegamos num ponto que agora a gente não consegue ter essa visibilidade como um todo. A gente tem um grande problema de prover a resposta a incidente de uma maneira eficaz e de uma maneira rápida, tá? Então, o que acontece hoje? Os times de segurança estão todos sobrecarregados. A gente tem uma série de ferramentas, uma série de vetores de ataque que a gente não tem visibilidade, a gente não consegue adequar de uma maneira rápida a resposta. Tá? Então, basicamente, hoje aí o mundo tem sofrido um grande ataque, aí, por exemplo, de phishing, ataque de supply chain, por exemplo. Então, a gente tem agora a recente a da Twilio. Alguns anos atrás a gente tinha, só um minuto, alguns anos atrás, há cerca de 2 anos, a gente teve um ataque da questão do SolarWinds, né? Então, milhares de dados aí têm sido afetados, roubados e sendo utilizado somente essa cadeia de supply chain para fazer o quê? Fazer esse spare dessas vulnerabilidades, desses ataques, tá? Então, os times de segurança não têm essa visibilidade suficiente para conter o ataque de uma maneira rápida e eficaz, né? Então, o que vem acontecendo no último ano aí? 38% de aumentos em ataques cibernéticos globais. Então, a gente falando ano a ano, durante a semana a gente tem pegado esse aumento de ataques cibernéticos, tá? Cerca de 1.150 ataques por semana em todas as organizações vem acontecendo. Um aumento de ataques de geração 5, né, em escala global, nacional, a gente fala de país contra país, Rússia contra Ucrânia, China contra Taiwan e por aí vai. E aí o que acontece? As equipes de segurança precisam de uma ajuda para terminar com aqueles alertas intermináveis de várias ferramentas que a gente criou durante o tempo e eliminar esses falsos positivos, além de ter várias ferramentas que ele precisa consultar para ter alguma efetividade. Beleza.
ele tem uma série de visão limitada daqueles ataques. Ele precisa montar aquele cenário para ter uma visibilidade final de todo o ataque. E no final, a gente, além de ter essa visão, a gente não tem o quê? O conhecimento suficiente de toda a superfície de ataque ou de conhecimento técnico suficiente, habilidade suficiente para identificar da onde que veio aquela ameaça, o que fazer e como responder àquela ameaça, né? E no final, o que que a gente vê? Né? Eu coloquei essa imagem aqui, é uma imagem um pouco conhecida, mas vocês vão entender aí no final o que que isso tem relação com a questão do XDR, do NDR, o que que você, como consultor de segurança, consegue ver ali no final. Então, isso aqui é um caso. No final, eu só vejo uma informação, né? Eu não tenho uma ação efetiva. Então, agora, a ideia é falar um pouquinho mais das tecnologias para chegar no final, mostrar o conceito no geral para vocês, como é que funciona. Então, como eu disse, a gente começou ali entrando com EDR, com EDR, na parte de Endpoint Detection Response, que era a ideia de pegar toda a telemetria de um endpoint, analisar todo aquele comportamento, toda aquela atividade que foi feita no endpoint para você poder analisar o que foi alterado de registro, o que foi criptografado, o que não foi criptografado, o que foi executado realmente naquele endpoint. Então, eu tinha diversas telemetrias de um ativo específico, no caso do endpoint, para prover essa identificação do usuário no final. Tá? Então, surgiu o EDR em cima disso. Né? Logo depois, viu-se que não adiantava só eu ter um EDR, saber que um registro foi alterado, que um arquivo foi criptografado, se eu não sabia de onde que veio esse arquivo, com quem ele comunicou, com quem essa máquina teve contato antes disso. Né? Então, surgiu mais uma tecnologia que a gente chama de NDR, que é o Network Detection Response, que a ideia era agregar essa análise de rede, integrando com inteligência artificial, entendendo toda a comunicação norte-sul e leste-oeste. Né? Então, todo esse spread de ransomware e comunicações com call servers e algo do tipo seria inteligente o suficiente de ser verificado no NDR e aí você saber por onde começou esse ataque. Só que a gente está falando o quê? De duas ferramentas totalmente diferentes, com intuitos diferentes. Né? Então, o consultor de segurança tinha que ir lá analisar o EDR, viu que teve um ataque, começou às 7h05 da manhã. Ele vai para o NDR. O que aconteceu às 7h05 da manhã? Às vezes não era o mesmo time. Então, essa correlação começa a ficar um pouco mais complexa para o analista de segurança. Tá? O que foi feito em cima disso? Né? Vamos dizer, um workaround. Vamos colocar tudo dentro do CIEM, que basicamente é um sistema ali que vai ter toda essa visibilidade dos logs e você vai conseguir consultar numa maneira centralizada toda essa informação. Só que mesmo assim torna difícil fazer, além dessa identificação, fazer o quê? A remediação, né? A remediação do que eu digo, a maneira mais automática, mais rápida, para que seu ambiente não sofra tanto impacto, né? Então, participando dessa parte do CIEM, além de coletar todos os logs, centralizar todos os logs, a gente entra com a parte de SOAR, que é o quê? A automação e orquestração dessa prevenção a incidentes. Tá? Então, assim, basicamente aqui eu falei só de 4 ferramentas. Né? Então, a gente tem ali, eu tinha mostrado no primeiro slide, cerca de 10 tecnologias, 10 frameworks, para você poder trabalhar a questão de prevenção a incidentes. Né? Então, assim, é difícil você começar a criar regras de correlacionamento, regras de automação, fazer a questão de criar esses frameworks de desenvolvimento se você não tem aquele gap, se você tem aquele gap que eu comentei, que é de profissionais altamente capacitados para criar essa correlação. Né? E em cima disso, qual que é o maior desafio? É realmente juntar todos esses pedaços, esses fragmentos de informação e ter uma história fiel, que não seja um falso positivo. Por exemplo, aqui eu não sei se esse elefante se assustou com uma cobra, se assustou com alguém, o porquê que o cara está subindo no elefante. Eu não tenho ideia, eu tenho informações picadas ali em cima que eu preciso correlacionar e ter uma visão fiel no final dessa análise. Né? Então, um CIEM, você vai prover a inteligência em cima disso. Né? E o objetivo, literalmente, é juntar todas essas peças para ver quanto mais eu consigo expandir o que aconteceu no meu ataque, o que não aconteceu, qual que é a história verdadeira. Né? Todo incidente ali tem uma história que acontece por trás,
tem um real motivo do que aconteceu. Então, um exemplo aqui de um banco europeu que utiliza a nossa solução. Basicamente, o que aconteceu, contando a história como um todo. Um processo assinado lá pela Microsoft foi executado no meu endpoint. Meu endpoint teve o antivírus desabilitado. Depois disso, começou a tráfego para domínios desconhecidos, né? O processo começou a alterar registros com o aplicativo do Teams. Aí meu usuário fez login em 3 dispositivos totalmente diferentes, né? E aí começa a ter essa comunicação totalmente lateral ali com outros domínios. Então imagina você tendo um CIEM, ter que analisar primeiro o seu endpoint, depois começa a analisar com quais domínios se comunicou, com quais máquinas em específico, depois você pega cada máquina naquele logon em específico, com aquele usuário naquele determinado período de tempo, correlacionar tudo isso e dizer, ó, tive 15 usuários afetados, 3 impactados, qual que foi o estopim principal, como é que eu vou prevenir isso, veio por e-mail, não veio por e-mail, então isso se torna, numa ferramenta comum que não seja de XDR, um pouco mais complexo se você não tem aquela maturidade e a inteligência interna para fazer isso, né? Então, o que surgiu? É um termo recente, aí do último ano, que o Gartner criou, que é basicamente uma ferramenta de detecção e resposta a incidentes que integra vários serviços de diferentes vendors, unifica tudo em um único componente. Então, o XDR basicamente é o CIEM e o SOAR com a inteligência artificial ali por trás, né? A ideia é dar uma visão única para tudo que você tem na sua infraestrutura, né? E prover detecção, resposta e investigação de uma maneira rápida, tá? Quando a gente fala de XPR aqui no caso, por exemplo, a gente está falando de um termo da Checkpoint que focado muito em prevenção. Então, a gente não está falando mais em detecção, a gente não quer agir como um CIEM, a gente quer agir como uma maneira de prevenir de maneira automática, tá? Então, qual que é a ideia? O XPR da Checkpoint tem um foco muito mais em prevenção do que detecção. Então, é prevenir de maneira abrangente uma determinada ameaça e correlacionando com o quê? Inteligência artificial. Hoje, a Checkpoint tem basicamente aí 40 inteligências artificiais, vocês vêm ouvindo falar muito no mercado de ChatGPT, OpenAI. Então, a Checkpoint tem 40 inteligências artificiais patenteadas, criadas por ela, além de mais 70 engines de segurança, a gente falando em cima disso. Então, quando a gente tem toda essa inteligência ali por trás, esse correlacionamento inteligente, o que eu posso fazer? Via aquele endpoint sendo infectado, eu posso fazer de maneira automática, bloquear esse endpoint, isolar esse endpoint, bloquear as URLs maliciosas, se for o caso, remover os processos positivos e redefinir a senha do usuário de maneira automática, sem eu ter que fazer todo aquele correlacionamento e perder aquele tempo de análise. Tá? Então, essa é a ideia da Extended Prevention Response da Checkpoint. Tá? Então, essa prevenção abrangente contra incidentes, basicamente, é prevenir de maneira automática esses ataques, né? Ser alimentados pelas inteligências artificiais que eu comentei. Então, Elio, você vai falar, cara, então eu substitui o CIEM? Não, são coisas totalmente distintas ali. O CIEM é uma ferramenta que é muito forte em correlacionamento de logs, foi formada em cima disso, e hoje o que as empresas como Splunk, entre outras, têm adicionado uma camada de inteligência ali em cima. A gente está falando aqui exatamente o contrário. Empresas de segurança que trabalham há 40 anos, 30 anos, com inteligência de segurança, estão começando a pegar toda aquela inteligência e correlacionar para dar uma maneira de menos falsos positivos para os ambientes. Então, são duas coisas que entram na contramão ali, e é o que o Gartner fala, que o XDR pode vir a ser o Next Generation CIEM. Tá? E o quê? Prover essas análises consolidadas numa única plataforma, independente de ser do mesmo vendor ou não. Tá? Então, aqui é um exemplo do que eu estava comentando. É identificar aquela ameaça e já ter uma série de ações de prevenção automáticas. Então, aqui um exemplo, eu já bloqueio o envio o usuário que está enviando aquele e-mail, já compartilho os meus IOCs, isolo o endpoint, crio uma blocklist no meu firewall, já coloco 35 e-mails quarentenados que tem alguma relação com aquilo ali, então eu começo a varrer meu ambiente e fazer uma prevenção de maneira automática, sem eu ter que fazer toda
aquela investigação do ambiente, searches de IOCs ou algo parecido. E aqui um exemplo, tem um reset de user password pendente para aprovação, que o administrador poderia aprovar, tá? Então, qual que é a ideia? Isso daí, qualquer ferramenta de XDR, XPR, ela tem que ter um entendimento, uma inteligência mínima, que é ser baseada na estrutura do MITRE. Por que eu digo isso? Isso tem que ser obrigatório. Porque quando você chega para identificar se vazou um e-mail ou se tem alguma movimentação lateral, são técnicas e ataques que já são mapeados. Então, todas as ferramentas que possuem alguma inteligência artificial, elas obrigatoriamente têm que te prover esse mínimo de nível de entender a cadeia do ataque. Então, se eu só consigo ver, por exemplo, eu estava comentando do EDR, que o usuário foi lá e começou executou um arquivo e criptografou, eu não sei o que aconteceu ali no começo, por onde veio esse arquivo, se ele usou por um USB, veio por um e-mail, veio pela internet, eu não sei. Às vezes só estou vendo a máquina saindo por um servidor de CryptoMiner. Por onde que esse ataque começou? Eu não sei se ela começou com Command Control antes. Então, a ideia é ter a visibilidade de todas as entidades. Então, a gente está falando de endpoint, rede, cloud, e-mail, todas essas soluções. E entender o quê? Por onde começa esse ataque. Então, começou por um e-mail ali na estágio inicial, depois alterou alguns registros para se tornar forma persistente no endpoint, começou a ter uma movimentação lateral. Então, a ideia é ter essa visibilidade total e começar a entender qual que é a criticidade que você está aplicando no meio ambiente. Então, hoje, qualquer ferramenta de XDR, ela deve prover isso para vocês, seja da Checkpoint ou não, né? E aí, uma coisa bem interessante é, quanto mais eu estou próximo aqui de um Command Control, de um Deface Invasion, por exemplo, significa que o meu ambiente já está mais comprometido, que o atacante já entrou no meu ambiente, que ele já ganhou acesso, que ele já teve privilégio, escalação de privilégio, já teve movimentação lateral, ele já está simplesmente extraindo dados da minha plataforma. Então, quanto mais baseado na matriz do MITRE tiver para a direita, né, próximo do Command Control, mais perigoso, mais em risco o seu ambiente está. Tá? É uma das coisas que eu costumo comentar. E os clientes, a gente tem alguns clientes na Europa que utilizam bastante o nosso XDR hoje, né? E alguns comentários deles sobre a questão de prevenção primeiramente. Então, eles não esperaram acontecer, analisar, não. O XDR, propriamente dito, o XPR já conseguiu fazer esta prevenção. E por que eu contei toda essa historinha de até chegar na questão da MITRE, do correlacionamento e tudo mais? Porque toda aquela história que a gente viu ali no começo precisa do quê? De correlacionamento. Então, aqui, tudo que a gente viu no primeiro insight, o que acontece? Não era realmente o que a gente pensava ser. Então, eu estava vendo só um EDR, agora já estou vendo um network aqui, né? E qual que era a questão relacionada àquilo ali. Mas a Checkpoint ainda é muito mais que isso. Não é só prover essa correlação de logs que o CIEM faria. É mostrar realmente o quê? O que ocorreu naquele dia. Então, é remontar toda aquela história. Então, o XPR da Checkpoint, a ideia é essa, não trazer algo descontextualizado, né? Então, aqui foi um caso do Príncipe William falando que agora é pai de 3 filhos, que é realmente difícil, numa reportagem. Então, se você tivesse só visto aquela primeira imagem, você teria uma versão talvez deturpada. Às vezes, com um monte de informações, você não consegue remontar aquela história completa. Então, a inteligência artificial vem em cima disso para remontar a história do jeito que ela realmente aconteceu. Tá? Dei uma bela resumida na história do XDR e do XPR. E para quem que é destinado esses produtos? Primeiramente, para quem quer ter seu próprio SOC, né, sua própria equipe com experiência. Então, como já tem uma inteligência artificial ali por trás, ela provê uma maneira de você ter um SOC ali de uma maneira simples, ou incrementar o seu NOC para ter atividades de SOC também, por exemplo. Empresas estão construindo seu próprio SOC, tá? Empresas que já têm o SOC, talvez de uma maneira muito mais madura, pode ajudar complementando com alguns eventos identificados em inteligência artificial ou algo parecido, né? Empresas que estão procurando o quê? Ferramentas que priorizem a prevenção. Então, assim, a gente falando tanto de gateway quanto de endpoint,
quanto de e-mail, quanto de mobile. Então, é para isso que está sendo destinado o XDR e o XPR. Outra coisa também é aproveitar as soluções de última geração. Então, como eu falei, o XDR e o XPR é um termo relativamente novo que vem aparecendo nos últimos anos, né? Que tem como principal cargo-chefe ali por trás a inteligência artificial e o machine learning. Então, esses produtos de XDR estão destinados basicamente a essas pessoas que querem utilizar. No caso da Checkpoint, o XPR é principalmente impedir automaticamente a propagação de ataques de maneira abrangente, tá? Utilizando o que? A inteligência artificial que a Checkpoint vem adquirindo aí durante esses últimos pelo menos 30 anos, tá? Então, de maneira inteligente, fazer essa resposta automática, essa integração de uma maneira simples, né? No caso, a Checkpoint tem trabalhado aí muito com integrações nativas com os vendors, evitando ter que instalar algum agente ou algo parecido, né? Recentemente a gente lançou a integração com o Windows Defender. Então, a ideia é ter essa integração simples, essa coleta de informações e prover essa inteligência para os clientes, tá? Daqui para frente eu vou deixar aqui para o Lisandro, que é o nosso especialista, ele vai mostrar algumas telinhas ali de como funciona. Enquanto isso, eu vou vendo também as perguntas que vão sendo aparecidas aqui. Tá? É com você, Lisandro. Obrigado, Hélio. Bom, pessoal, essa é a tela, a console do Horizon XDR. Ela é integrada ao nosso portal Infinity, como vocês já conhecem a ferramenta, então tudo que a gente tem, a gente consegue gerenciar através do próprio portal Infinity, sem a necessidade de ter uma console separada para cada solução. Tá. Aqui na tela inicial, a gente tem aí um overview de tudo que foi registrado nos últimos 30 dias, e eu estou vendo os eventos aí de todas as categorias, críticos, altos, médios, baixos e o que é só informação. Tenho aí conectados gateways, endpoints, e-mail e Microsoft Defender. Tá? Então, a gente tem aí uma quantidade razoável de eventos para cada um dos itens conectados. Eu tenho aqui a janelinha de incidentes, traz um resumo aí do quais os incidentes novos, né, que não existiam, quais novos já estão designados para alguém verificar, para alguém tratar, o que eu tenho em andamento de eventos sendo tratados, né, sendo verificados, e o que foi fechado já, que foi já verificado, que foi encerrado o chamado. Tenho aqui na esquerda, na direita ainda, uma coluna com news, são notícias que vêm da própria Checkpoint e de outras fontes do mercado, trazendo informações aí sobre ataques, sobre segurança, sobre breaches, vazamentos de dados e tudo mais, que vocês podem acompanhar. Isso é atualizado dinamicamente pela própria Checkpoint. Tá? Aqui eu tenho um overview dos status de prevenção do XDR e XPR, então a gente teve 523 eventos que foram prevenidos automaticamente e 64 que foram bloqueados de forma manual. Eu tenho aqui algumas estatísticas sobre as origens, né? Quantos ataques vêm, quantos eventos, digamos assim, vêm de cada um dos itens, de gateways, de e-mail, de endpoint, do Microsoft Defender. Então, eu consigo ter essa visão aqui de quem está me gerando mais problema e o que está sendo mais, quem está tendo mais detecção ou prevenção. Aqui eu consigo ver, então, embaixo, os incidentes que estão abertos e para quem eles estão designados, né? Eu clicando em cima aqui, eu consigo entrar em detalhes disso e ver o status daquele incidente, como que ele está nesse momento. Só retornando aqui para o overview. Então, as informações que a gente tem no overview, elas são todas, quase todas elas são clicáveis para que se possa aprofundar naquele log, a partir da própria tela onde está a informação. Tenho aqui embaixo ainda aqui uma linha de tempo, né, de incidentes, do que vem acontecendo nos últimos 6 dias, quais são os incidentes críticos, altos e médios que foram detectados, tá? E novamente ele traz um detalhamento aqui sobre isso. A gente vai dar uma olhada aqui nesse evento com o ID 824.
Então, colocando o mouse em cima, ele já traz algumas informações aqui, baseadas no que foi detectado, quais são os ativos de rede que foram envolvidos nisso, quais são os indicadores de comprometimento que eu tenho, tá? E entrando nele, eu tenho mais informações. Aqui na tela de overview, eu consigo ver que esse evento ele é de criticidade, de prioridade alta, né? A minha confiança no veredito que foi dado é média, ou seja, é quase certo que é um evento malicioso. Por que quase certo? Porque as ações executadas pelo atacante aqui foram ações legítimas. Tá? Ele foi detectado como malicioso por uma análise comportamental, depois movimento lateral e execução de command and control remoto. Tá? Então, e mais alguns indicadores aí de eventos dentro desse evento 824. Tá? Então, consigo ver aqui quando que o evento foi criado, quando que o último insight para ele foi dado, tá? Se teve alguma atualização na tratativa do evento. Então, eu tenho aqui que foi mudado, foi colocado alguém como responsável para tratar, e as fontes de onde eu consegui identificar esse evento, do endpoint e de rede. Ou seja, eu tenho duas fontes de dados que talvez se eu olhasse de forma individual o endpoint e o firewall, talvez não me dissesse nada. Mas como eu consegui olhar os dois e correlacionar essa informação, eu consigo entender o que está acontecendo de uma forma mais ampla, vendo o todo, como o Hélio comentou antes. Eu tenho aqui, então, os assets envolvidos. Eu tenho duas máquinas, um servidor, um desktop, uma conta de administrador e a conta da Cathie. E aqui os indicadores de comprometimento, os links, né, e URLs que foram acessados durante esse ataque pelo payload que foi colocado na máquina. Eu tenho aqui os DOCs que foram encontrados e ativados dentro da ferramenta como indicadores de comprometimento para futuros ataques, isso aqui já ser levado em conta. Uma máquina foi isolada, a máquina da Cathie, o desktop dela. Eu tive 2 arquivos quarentenados automaticamente e 2 processos terminados. Ou seja, o NDESC e o CMD, que estavam sendo executados remotamente, foram encerrados na máquina dela. Eu tenho ainda aqui ações pendentes de aprovação, que é desabilitar a schedule task do Office, bloquear essa conta de usuário ou do administrator, e bloquear o usuário da Cathie para que seja feita uma troca de senha posterior, porque a conta dela foi comprometida. E aqui o timeline dos eventos, o que é high, low e informacional, dentro desse dia, do dia 29, né, que quando aconteceu esse evento desse ataque. E olhando para a árvore do ataque, eu tenho toda aí a sequência de execução do ataque, do que foi feito nele, tá? De onde veio, para onde foi, o que foi executado, qual o processo, qual a característica daquela execução. E eu clicando em cima de qualquer um desses itens aqui, eu tenho mais detalhes aqui embaixo, do processo, da questão de segurança, da reputação do executável em si, ou seja, o NDESC, ele é conhecido, ele é benigno, operações em arquivos que foram executadas, então eu consigo ver alguma coisa aqui de carregamento de imagens, principalmente, tá? Então, aí são coisas bastante preocupantes de se achar. Dentro do Mitre, que o Hélio comentou, a gente tem aí todos os eventos que dão match com o framework do Mitre para que seja analisado e tomado ações em cima daquilo ali. Tá? Os assets que foram afetados nesse ataque, então a gente tem 4 ativos aí que foram comprometidos, né, durante esse ataque, como a gente viu antes. Então, o desktop da Cathie, que não tem o endpoint instalado, o servidor que estava exposto na internet também não tem o endpoint instalado, e os 2 usuários, aqui administrator e o usuário da própria Cathie. Um resumo dos indicadores que eu tenho aqui encontrados nesse ataque. Então, eu consigo ver aí que eu tenho alguma coisa crítica, outras médias. Por quê? Porque o ataque ele foi feito de uma forma legítima. As ações iniciais do ataque foram legítimas. Depois é que ele começou a ter mais comprometimento da infraestrutura e cara de um ataque propriamente. Tá? E aqui eu já consigo entender aí
olhar esse indicador de comprometimento no Intelligence ou no Threat Hunting, a gente vai ver isso mais à frente um pouco, tá? Para ver se isso está presente no ambiente ou não. Aqui a gente tem a tabelinha do Mitre, tá? Trazendo aí todos os pontos onde foi feito alguma atividade maliciosa, ou seja, contas válidas. Ele tem aqui um item, se eu clicar em cima ele já me leva para o Mitre e fala dessa técnica aqui. Então, o atacante ele usou contas válidas, o que torna o ataque menos suspeito. Não vou entrar em cada um deles, mas só para exemplificar. Então, a gente tem o acesso inicial, a execução de comandos e de interpretadores de script para acessar a máquina remota, manipulação de contas, manipulação de boot ou de auto-start. Então, todos os itens que foram executados estão aqui. Tá? E a gente, como o Hélio comentou, quanto mais para a direita aqui, mais execução de command and control, exfiltração de dados e tudo mais, a gente tem a evolução do próprio ataque. Então, eu tenho aqui um indicativo da transferência de dados, né, do command and control, das máquinas sendo controladas remotamente, o uso de software de acesso remoto, então eu consigo contextualizar e ver o que mais eu posso implementar de proteções dentro do ambiente com base nisso aqui. A parte de insights e forense é bem interessante da gente dar uma olhada. Ele tem aqui vários itens aí que trazem a cronologia praticamente do ataque, né? Então, primeiro, o firewall aceitou uma conexão de RDP do IP externo para o host interno. O usuário fez logon com o administrator nesse SRV-Conf34, embora seja de um endereço IP não usual, foi feito com uma conta válida. Então, eu tenho aqui toda a cronologia aí desse ataque, e a maioria das severidades, né, a gente está vendo como low ou informacional. Por exemplo, essa do firewall ela é só uma informação, que alguém conectou num RDP que estava exposto na internet e conseguiu acessar com uma conta válida. Aqui já é uma coisa que chama atenção, porque não é um login usual desse endereço IP para esse usuário. Tá? Aqui ele traz aí discovery de comandos executando no servidor, que também não é uma coisa comum, então já vem como RAI, mas as outras são atividades normais, que não trariam a evidência de um ataque se analisadas de forma individual. Tá? Voltando aqui a telinha do ataque em si, só aguardar aqui enquanto carrega. Tá? Eu volto aqui para o ataque e eu consigo agora analisar esses itens aqui, tá? O desktop da Catin, o server, o usuário. Tá? Eu consigo olhar aqui, por exemplo, do servidor, olhar direto no Threat Hunting, algum indicador de comprometimento que eu venha a identificar ali, que eu quero entender se estava com ele ou não. Só aguardar carregar, a gente já vai fazer um teste aqui. Então, eu consigo aqui na telinha de Threat Hunting customizar aí o período de tempo que eu quero que seja visto. Tá? Eu vou colocar um período mais antigo aqui para a gente poder ter o evento. Tá? E vou trazer esses dados para a tela. Ele faz a busca, a gente já tem aqui um indicativo, né, de aproximadamente 261 eventos, e tem uma coisa bacana que a gente consegue fazer aqui, que é tirar esse processo, os processos, por exemplo, que são válidos, como esse WMIPRSE, eu consigo excluir ele da busca, tá? E consigo adicionar também outros itens na query aqui que sejam maliciosos, para que a gente consiga localizar eles no ambiente. Tá? Eu vou fazer uma busca aqui, se não me engano, o processo era esse. E ele traz aí informação do acesso remoto feito ao servidor que estava com o RDP exposto na internet. Então, aqui, eu colocando o mouse em cima, eu tenho mais informações. Ó, eu fiz uma sessão de remote desktop, né? O atacante fez uma sessão de remote desktop para essa máquina aqui, a máquina da Cat. Tá? O usuário que ele usou para autenticar foi o usuário da Cat.
e a senha que ele usou foi a Summer 2022, que provavelmente é a senha da Cat, que foi comprometida. Então, eu consigo, a partir daqui, já entender várias coisas sobre esse ataque. Tá? Eu consigo aqui tomar algumas ações, aqui é um ambiente de demonstração, então algumas coisas estão bloqueadas, mas exemplificando, eu consigo tomar ações aqui direto sobre a máquina e sobre o processo, tá? Que aconteceram ali. Então, eu consigo ver aqui de onde veio essa informação, né? Veio do endpoint, assinado pelo próprio Windows, ou seja, um executável do Windows legítimo, foi utilizado para uma ação maliciosa dentro do ambiente. Tá. Retornando aqui, então, a tela do evento em si, eu consigo ver aí mais detalhes também da máquina da própria Cat, tá? E não só do servidor, aí trazendo detalhamentos do que aconteceu na máquina dela, naquele período ali, quais são os indicadores de comprometimento que a máquina dela tem no momento. Então, tem bastante coisa aí na máquina dela, a maioria podem ser processos legítimos, né, que a gente está olhando todos os processos da máquina, mas como a gente viu aqui, o que não é malicioso, por exemplo, a gente pode excluir da consulta e filtrar de forma mais precisa aquilo que a gente quer ver no Threat Hunter. Voltando aqui, eu consigo, então, ver a parte dos indicadores de comprometimento. Tá? Eu abrindo isso dentro do Intelligence, eu consigo ter mais informações sobre aquele indicador de comprometimento específico. Tá? Isso aqui, a parte de Intelligence é bacana, que ela te traz várias informações sobre aquele indicador de comprometimento. Depois a gente vai olhar um outro aqui, não relacionado ao ataque, mas para exemplificar. Tá? Então, eu tenho aqui embaixo informações de ruídos, não tenho. Indicações, também não tenho. Domínios, também não tenho associados a esse IP. Domínios anteriores, com quem esse IP estava associado. Então, eu tenho aqui um domínio da Azure, né, o subdomínio da Azure. Se eu tenho URLs relacionadas a ele, se eu tenho arquivos que foram usados na comunicação, tudo consta aqui, tá? Na parte de inteligência. Voltando aqui para ela. Vou guardar um instante enquanto carrega a tela. Esse aqui, de repente, não é mais fácil. Aí. Então, aqui no Intelligence, a gente tem alguns exemplos aqui embaixo, tá? Mas eu posso fazer a busca aqui de domínios, de indicadores de comprometimento, de URL, enfim, do que eu quiser, de hashes, como a gente está vendo aqui, né? Ou nomes de arquivos e tudo mais, para que eu consiga olhar para aquele indicador e entender o que ele traz. Por exemplo, esse que aqui ele já tem mais informações, tá, do que aquele outro, então eu tenho aqui um preview da própria página, tá? Ele mostraria aqui, mas está dando erro 404, então não deve ter nada lá na raiz desse domínio. Então, eu tenho no Ruiz aqui, não tem informações, eu tenho indicativos desse domínio como sendo um domínio de spyware e malicioso, e conhecido por ser malicioso. Não tem nenhum subdomínio atrelado a ele, tem outras URLs relacionadas a esse próprio domínio, então tem informação já aqui. Tá? Arquivos não tem nada, arquivos baixados daqui também não, mas aqui eu tenho os triggers, né? O que disparou, o que foi detectado nesse domínio, quais os engines de segurança, né, que detectaram ele como malicioso, e o que foi detectado. Então, pelo antivírus foi detectado um vírus, antibot não teve nenhuma detecção, mas IPS teve alguma coisa mais interessante, ou seja, SQL injection, HTTP header injection, uma série de itens aqui que foram executados dentro desse domínio, né, quando acessado, relacionados aqui. Então, a gente sabe que IPS antivírus teve ação, então a gente pode usar isso como informação para fortalecer as proteções. E a parte de user agent aqui, que foi acessado, quais os user agents, né, que mais acessam esse domínio, o Chrome disparado, depois Safari, e aí a gente entra em outras versões aqui com menos gente. Então,
Tenho também uma análise de tráfego desse domínio, então 30% China, 13% Japão, 8% Estados Unidos, e focado nessas 3 verticais de indústria: governo, fabricação, fábricas, né, e varejo. Tá? Como que isso tem sido distribuído, os malwares ou os ataques usados por esse domínio? 99% via web, tá? E uma quantidade irrisória para mobile. Tá? E aqui eu tenho indicativos de eventos relacionados a esse domínio ao longo do tempo, tá? E a quantidade de eventos por dia aqui. Sobre esse domínio, eu ainda tenho informações aqui da parte da Checkpoint, trazendo aí algum dado sobre ele, tá? Do Checkpoint Research. Se tem algum tweet relacionado a esse evento, a esse domínio especificamente, a minha busca no Google, se eu fizer uma busca, ele já traz aqui algumas informações que a gente pode usar para entender melhor, tá? E outras referências aí ao próprio domínio, a de outros sites, né, que tratam informações de segurança relacionadas a esse ataque. Então, a parte de intelligence é bem bacana. Eu posso usar isso aqui para fazer análise aí de indicador de comprometimento ou de arquivos. Posso fazer um upload de uma URL, posso enviar um arquivo local da máquina para que seja feita análise lá também, tá? Entender o que está acontecendo. Ainda aqui, a gente passando agora por toda a console, saindo do detalhamento do evento em si, no overview nós vimos ali que ele traz as informações básicas, né? A gente consegue enxergar de maneira fácil o que está acontecendo dentro do ambiente. Tá? A parte de incidentes, ele vai me relacionar aqui o que está acontecendo na última semana, que está filtrado aqui. Eu posso pegar um período maior, por exemplo, o último ano, e ver todos os eventos ali, e também como eu vou ordenar isso, se é por prioridade, por severidade, por data de criação e tudo mais. Aí consigo colocar outros filtros aqui ainda, para que a gente consiga refinar, né, essa busca e trazer as informações mais relevantes ali. Tá? Aqui eu já entro também no detalhamento do evento. Tá? Aqui em cima eu tenho um resumo, né, do MITRE, que a gente viu já em detalhes no outro evento lá. Tá? A parte de políticas aí, o que eu vou ter de automações, tá? O que o Harmony Endpoint vai fazer de forma automática. Eu posso tratar exclusões aqui dentro também. Tá? Notificações, como que o sistema vai avisar, o que ele vai notificar para o usuário, né? E como ele vai notificar, se vai ser por e-mail, pelo Slack ou pelo Teams, o que ele vai notificar lá e que tipo de evento vai ser notificado também. Trazendo aqui para o History, a gente tem um histórico do que foi feito na console, tá? Por administradores ou usuários que entram nela para interagir com os chamados. A parte de integrações, a gente viu já lá no início que eu tenho ele integrado com o Microsoft Defender, então não é só soluções Checkpoint, tá? Eu consigo integrar com outras soluções também. Tenho aqui os eventos, que nada mais é do que os logs do que aconteceu lá, e onde a gente consegue, da mesma forma que todas as outras soluções oferecem, entrar no detalhamento desse log e olhar o que aconteceu lá dentro. Então, eu sei que é um log de drop, do firewall, e aí tem uma série de outras informações aqui para que eu consiga trabalhar em cima disso ali. A parte de intelligence, a gente olhou antes aqui, mas só recapitulando um pouco, então, é um lugar onde a gente pode buscar aí por evidências de indicadores de comprometimento e entender o que ele, conhecer ele, né? Ter informações sobre ele e entender como se proteger, o que pode ser bloqueado ou não. Tá? A parte de gerenciamento de IOCs, aqui eu consigo olhar os IOCs que tem, tratar aí o nível de confidência de confidência dele, nível de severidade, consigo criar IOCs novos aqui dentro, consigo importar, consigo tratar os feeds de URL que eu estou utilizando aqui também. Tá? Então, feeds de indicadores, né, perdão. Thread hunting, que a gente já olhou antes também. Tá? Então, a gente tem aqui uma console única que correlaciona os eventos do ambiente da companhia de forma a tornar aquilo uma informação útil, né, e que possa ser transformado numa ação de prevenção ou de mitigação dali para frente para que não aconteça mais.
Tá? Em termos de apresentação aqui da demo, era isso que eu tinha para mostrar. Eu volto a palavra para o Hélio para que ele conduza o restante do webinar. Obrigado, Hélio. Ótimo. Vou responder até a pergunta do Fábio aqui, antes de encerrar, que ele pergunta, isso é muito comum, XDR, XPR, se há necessidade de ter um CIEM, tá? Isso vai depender de cada instituição, de cada cliente que venha utilizar isso daí, né? Hoje a gente tem aí algumas instituições no Brasil que precisam ter, por exemplo, logs armazenados por 5, 10, 20 anos localmente, né? Todas as soluções de XDR que a gente fala, isso não é mérito da Checkpoint ou só coisa da Checkpoint, ela utiliza uma inteligência artificial, ela usa informações que estão ali na nuvem, toda a capacidade de processamento, tudo está ali na nuvem, tá? Então, essa inteligência, esse correlacionamento de log, esse CIEM que está por trás do XDR fica na nuvem. Então, pode ser que em alguns casos a pessoa ainda precise utilizar esse CIEM localmente ali, para ter essa base histórica ou algo parecido, né? Ou dependendo, por exemplo, da maturidade de clientes, como eu cuido de bastante clientes do ramo financeiro que tem alguma estrutura já de SOC bem desenhada, que veio trabalhando aí nos últimos 5, 10 anos, criando regras de colecionamento, regras de entendimento do negócio para evitar falsos positivos. Então, isso vai ser caso a caso, tá? Por mais que o Gartner fala que hoje as ferramentas de XDR são Next Generation CIEM, eu não entendo dessa forma. Eu acho que a gente tem que ainda entender um pouco melhor ali. A gente tem uma baita ferramenta que é hoje para armazenamento de dados, que é o CIEM, só que falta um pouco de inteligência nessa ferramenta. E do outro lado, na contramão, a gente vem com uma ferramenta com vários tipos de inteligências, várias automações, mas que talvez ainda não tenha essa robustez de armazenamento de dados e flexibilidade de mover esses dados, né? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso e as ferramentas aí estão desenvolvendo conforme o mercado está pedindo, tá? Então, basicamente, é essa daí a resposta aí para você, Fábio. Eu acho que isso daí pode ter muita relação de cada ambiente, tá? Então, mas é uma pergunta bem pertinente. O pessoal costuma questionar se vai substituir o CIEM ou não, tá? Isso é caso a caso, tá bom? Boa. Cara, eu acho que... Bom, do nosso lado é isso. Lisandro, tem mais alguma coisa para falar aí? Não, do meu lado é isso. Não. Beleza, obrigado pelo tempo de vocês, gente. Foi bem produtivo, assim, vi bastante perguntas aqui, dúvidas. O Lisandro vai também fazer upload no Checkmates, vai estar a apresentação lá com os nossos contatos, entre em contato com a gente. Teve uma pergunta interessante aqui sobre a quantidade, como é o licenciamento disso, é baseado em usuários, né? E hoje a gente considera ali um valor justo ali de 200 megas de telemetria por usuário, mas isso daí é customizável também, tá? Então, tem algumas integrações em roadmap, falando do produto. Aí, recentemente, a gente lançou ali, até o Lisandro mostrou na demo, integração com o Microsoft Defender ali, tem o Cisco AMP, tem algumas outras soluções, né? E a gente falou aqui só do XDR e do XPR. Poderia ter sido contratado ou ter um serviço de SOC da própria Checkpoint para fazer essa análise e ajudar o time aí, tá? Mas é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente estendeu, acho que um pouquinho a mais aqui. Mas acho que é isso por hoje. Legal, Obrigado, obrigado. pessoal. Um ótimo dia para todos. Um abraço.